Olá, querido Arquituber, bem-vindo a mais uma produção aqui da plataforma Escala Humana. Seja muito bem-vindo, que prazer receber você aqui na nossa casa novamente. Está começando mais um programa por aí com a nossa querida Juliana Trufelli. Lembrando aqui de agradecer, lógico, os nossos patrocinadores masters aqui da plataforma Escala Humana, Rádio Arquitetura, os nossos queridos amigos da Macrovision, um grande abraço, os nossos parceiros da Simoneto, Grupo Duarte, também Quetemove Prime e Persol Persianas. Está começando mais um por aí. Também te lembrar, né, para você já se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, fazer seus comentários, compartilhar o nosso conteúdo. Isso é importantíssimo para a gente, porque faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem relevância e por isso acaba aí distribuindo para o maior número de pessoas. Aproveite e compartilha também com os teus amigos. Programa por aí com a nossa querida Juliana Trufelli, que hoje recebe a arquiteta Aline Mello, que está lá no Texas, e a nossa querida Juliana está em aonde? Não sei aonde, porque cada programa ela está num lugar diferente, mas acredito que esteja ainda no Canadá. Isso aí, Juliana? Isso aí. Vamos ver até quando, mas estamos por aqui. São Bruno de Montarville, olha, animação de quem está no frio de 30 graus negativos, né, Juliana? Coisa nada, bem boa, não, né? Não posso reclamar. Olha, ontem fez 34 graus. 34 graus com sensação de 39. As pessoas aqui... Tá quente. Muito, muito. Ninguém espera esse calor todo, né? Tá 10 graus acima da média máxima. Então tá todo mundo assim, mal, estou passando mal. Mas para mim tá bom. O brasileiro tá bom. Tá bom. Né? E para uma mineirinha, como é que será que tá, Juliana? Não sei. Como tá aí, Aline, para você? Tá ótimo, tá, olha, tá beirando uns 32 graus aqui no Texas. Bom. Tá tipo aqui. Tá quanto tempo aí? Tá quanto tempo aí nos Estados Unidos, Aline? Olha, faz no dia, na verdade, super recentemente, no dia 2 de junho, completou 2 anos que a gente chegou aqui. E faz 2 anos que eu tô aqui, e antes de vir para os Estados Unidos, eu morei 12 anos no Canadá. Estava lá perto da Ju, mas não tão perto, que eu estava em Alberta. Não estava. Você está em Montreal, né, Ju? Eu estou em Montreal, perto de Montreal. É frio, Alberta? Muito frio? É bem frio, e o problema é que o inverno lá é bem longo, né? Então a gente começa a ter neve em outubro, começa a ficar bem friozinho em outubro, e para de ter neve lá para abril, às vezes até maio ainda, de vez em quando cai uma neve ali ou aqui. E só que a vantagem é que a gente tem os ventos do Pacífico, né? O Chinook. Então, assim, no meio do inverno, a gente tem lá uma semana de temperaturas positivas, a neve derrete, fica 10 graus, 5 graus. Então, assim, esse é o ponto positivo do clima lá de Alberta. Mas é bem comum a gente ter menos 30, menos 25, né? Durante algumas semanas, durante o inverno lá. Desculpa, Leite, cortei. 5 graus aí já é um verão. 5 graus, canadense já tá saindo de bermuda e camiseta. Puxa é isso vida. mesmo. Eu achando que Rio Grande do Sul que era frio. Não, tá louco. Não quero isso pra minha vida, não. Bom, gurias, vou deixar vocês aí à vontade para vocês baterem aquele papo. Vou ali na cozinha pegar um cafezinho com um pãozinho de queijo. Né? É só para fazer vontade. Aqui uma balinha de só para fazer vontade. Obrigada. No máximo tem um chimarrão aqui. E daqui a uma meia horinha eu tô de volta, tá bom, João? Obrigada, Lê. Abraço, até mais. Então, Tchau. Ele sai e aí ele aparece comendo. Eu sempre pergunto, né? O que você tá comendo? Hoje era bala de goma, sabe? Bala de goma. Eu sou desesperada, adoro bala de goma. Nossa, quanto tempo que eu não como uma bala de goma, gente? Né? Então, tá vendo? É assim. A gente passa vontade até da bala de goma. Ai. Né? Aline, primeiro eu queria agradecer a sua participação. Fiquei muito feliz que você conseguiu aí um horário na sua agenda para conversar com a gente. Eu nunca conversei com ninguém do Texas, já falei com algumas arquitetas aí nos Estados Unidos, mas ninguém no Texas. Você é a primeira arquiteta que a gente vai falar. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco, né? Quando você se formou, quanto tempo você está na profissão, enfim.
Bem, antes de mais nada, muito obrigada, Ju. Fiquei bem feliz com o convite. Assim que você comentou, eu topei na hora. Falei, legal, vou participar. Então, obrigada e obrigada pelo apoio lá nas minhas redes sociais também. Então, eu sou formada em arquitetura, né, no Brasil. Me formei no Brasil e quando eu tinha mais ou menos um ano e pouquinho de formada, eu me mudei para o Canadá. Não foi nada assim planejado, não era uma coisa que eu almejava, que eu, né, queria muito, nunca pensei que eu fosse morar fora. Eu sempre fui muito ligada à minha família, aos meus pais, assim, mineira, né? Mineiro normalmente tem aquela coisa, né, de tudo muito grudado, né? Então, assim, eu não tinha esse plano de morar no exterior, não. Mas aconteceu, eu conheci o meu atual marido, né, meu marido agora, e ele já morava no Canadá, e foi assim que eu fui parar no Canadá. A gente começou a namorar e eu fui para lá. E hoje em dia eu trabalhei, desde quando eu cheguei lá, assim, demorou mais ou menos alguns meses para que eu conseguisse um emprego na área, conseguisse me inserir no mercado. E desde então eu venho trabalhando com arquitetura e nos últimos 5 anos eu tenho minha própria empresa, onde eu presto serviços de arquitetura residencial, casas, né, projetos de casas e projetos de interiores, residencial também. E atualmente também, desde o ano passado, eu tenho um curso onde eu ensino arquitetos e designers de interiores o mercado, né, o sistema construtivo, o nosso sistema imperial de medidas, né? Então eu ensino eles a se prepararem para trabalhar com arquitetura e interiores na América do Norte, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E nos últimos 2 anos eu venho atuando aqui nos Estados Unidos também. Então, eu tenho clientes tanto no Canadá quanto aqui nos Estados Unidos, mais especificamente aqui na região do Texas. Ah, bacana. E aí você falou que você, com 1 ano de profissão, você chegou aqui no Canadá, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, como que foi para você a validação? Porque você disse que você faz projetos de arquitetura também, né? Eu já estou aqui, eu cheguei aqui faz 9 meses mais ou menos. E eu já estou num grupo onde tem arquitetos aqui brasileiros, não só em Montreal, no Canadá, e eu vejo assim que existe uma, eu não vou falar dificuldade, mas é um pouco difícil de fazer uma validação de diploma aqui, né? Como que era quando você chegou? Então, é basicamente o mesmo processo. Porém, é algo até interessante, até legal você me perguntar isso, porque é uma misconcepção, se isso é uma palavra, né? É um erro que as pessoas cometem, que é muito comum. Validação de diploma não é a mesma coisa que você ser um arquiteto licenciado e poder assinar projetos, né? E ter o registro de arquitetura. Então, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, validar o diploma é somente um processo ali burocrático que você só vai precisar em alguns casos específicos. Ele não vai te dar a licença de arquitetura, né? Então, a validação de diploma, você vai enviar lá os seus documentos da faculdade para uma instituição que faz validação e eles vão falar, olha, isso daqui bate com a grade curricular aqui do Canadá ou dos Estados Unidos, né? E aí você vai usar aquela validação de diploma normalmente para algumas coisas, como, por exemplo, visto, tem alguns vistos que exigem a validação de diploma, entrar numa faculdade para fazer um mestrado, um doutorado, às vezes eles exigem a validação de diploma, e dependendo do processo de licença que você for fazer, eles vão pedir a validação de diploma. Mas aí, nesse caso, não é uma validação qualquer, tem que ser com um órgão ligado à Associação de Arquitetos do país, né? Agora, então, a validação é diferente da licença. A licença é um processo bem longo, e é um processo que você precisa, né, trabalhar sob a supervisão de um arquiteto licenciado, registrado, e dá mais ou menos uns 3 anos nos 2 países. E depois disso você tem que fazer provas. No Canadá é uma prova dividida em vários temas. E nos Estados Unidos são acho que 6 provas que você tem que fazer. E aí depois que você passa nessas provas, você finalmente ganha o seu título de arquiteto, né? Então, na minha época, era exatamente da mesma maneira. Porém, a diferença é que hoje em dia no Canadá,
existe um outro caminho, que é o que a gente chama de BEFA, né? Que é um caminho que você apresenta um portfólio e você demonstra que você é apto para adquirir o registro através da sua experiência durante toda a sua carreira, né? Uhum. Então, é um processo, digamos, mais rápido, mais curto, mais curto, só que ele é tão trabalhoso quanto você ir fazer as provas, né? Porque você tem que realmente fazer um portfólio muito bem feito, explicar e apresentar aquilo, tem uma banca que vai revisar. Então, mas é mais rápido, se você tiver ali dentro dos padrões, né? Eu acho que é no mínimo 7 anos de carreira, tem que trabalhar no mínimo 6 meses para um arquiteto no Canadá, mas você já encurta ali aquele prazo de 3 anos trabalhando para alguém, né? Ju, eu nunca tirei a licença, tá? Então, eu não sou uma arquiteta licenciada nem no Canadá e nem nos Estados Unidos. Eu nem me identifico como arquiteta. Eu me identifico como designer. Eu sou uma designer, porque realmente eu não sou uma arquiteta registrada. E o que é importante ressaltar é que para você entrar na área de arquitetura e trabalhar com arquitetura ou com interiores, você não precisa ser licenciado, né? Inclusive, para você chegar até a licença, você precisa trabalhar. E o processo, Ju, é o mesmo, independente se o seu diploma é daqui ou se o seu diploma é do Canadá ou dos Estados Unidos. Então, o recém-formado no Canadá ou nos Estados Unidos passa pelo mesmo processo de tirar a licença. Eles também vão ter que trabalhar 3 anos, eles também vão ter que fazer as provas. Entendi. Então, é independente, não é porque nós somos imigrantes. Entendi. Fazer esclarecer isso para o pessoal. Claro, claro, é importante, porque a gente tem esse programa aqui e eu fico muito feliz de poder até conversar com você e tantos outros arquitetos que a gente conversou no mundo inteiro, porque às vezes os arquitetos que estão recém-formados, que estão no Brasil e têm vontade de sair, muitas vezes as pessoas saem com sonhos, saem com... idealizam muito, né? E não pesquisa um pouco, vamos dizer assim. E quando você chega, você tem um choque de realidade, não importa o lugar, né? Como eu estava falando para você, já estou no meu 6º país, 5º país, e cada lugar é diferente, mas você não deixa de ter que dar um passo para trás, você não deixa de ter que estudar muitas coisas. Então, os arquitetos que estão no Brasil e que têm essa vontade, que assistem a gente, precisam também ter o pé no chão, né? É muito importante, eu acho muito rico poder trazer arquitetos que já têm tanta experiência assim, que conseguem passar para a gente as informações, né? Muito bom, muito bacana. E assim, emigrar é aquele negócio, né, Ju? Eu sempre falo isso, é você totalmente sair da sua zona de conforto, sabe? Exatamente. Você já passou por isso aí 5 vezes, né? Ou mais, não sei. Eu passei por isso 2 vezes. E, assim, não interessa. Quando eu saí obviamente que a minha ida para o Canadá foi muito mais difícil, devido à minha idade, meu inglês eu praticamente não falava inglês, meu inglês era nível básico, né? Eu era muito apegada a meus pais, então teve toda aquela situação de ter que ficar longe da família. Eu saí assim de solteira, em 6 meses eu estava casada em outro país, tentando aprender outra língua. Então, obviamente, foi mais difícil. Mas mudando aqui para o Texas, eu achei que ia ser muito fácil. Eu falei, a mesma língua, né, cultura parecida. E não é, a cultura é bem diferente. É a mesma língua, só que, né, no começo a gente teve que lidar com o sotaque texano. E assim, é uma adaptação, né? Sem dúvida. Eu estou num local que não tem brasileiro, então, assim, toda vez que você sai de um país para o outro, você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto. Exatamente. E para amenizar essa dor, né, de sair dessa zona de conforto, o ideal é que as pessoas se preparem antes, pesquisem, estudem, né? Cheguem preparados, e é o que muitas vezes não acontece, e o que não aconteceu comigo. Eu estava totalmente despreparada, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada assim da área de arquitetura. Eu achava que eu não ia conseguir trabalhar na área por conta, né, do fato de eu não ser licenciada. Não sabia como funcionava o processo de licença, achava que eu tinha que voltar para a faculdade. E eu vejo isso nos meus alunos, muitos alunos que chegaram até mim. A princípio, quando eu falo,
você não precisa voltar para a faculdade. Eles levam aquele susto, porque a primeira coisa que a pessoa acha é que eu vou ter que voltar para a faculdade para poder trabalhar com arquitetura no Canadá ou nos Estados Unidos. E isso não é verdade, né? A grande maioria não volta para a faculdade, né? A grande maioria não volta, não precisa voltar. É mais ou menos assim, vou falar esdrúxulamente, né? No Brasil, por exemplo, eu trabalhei em grandes construtoras e eu nunca assinei um projeto. Eu trabalhei em diversas áreas, eu trabalhei em legalização, que é uma área super específica de arquiteto, até advogado, eu só lidava com advogado e nunca assinei nada. Nunca tive que usar meu CREA, depois virou CAL, para nada. Então, quer dizer, é mais ou menos essa mesma comparação, assim, se você tem a experiência daquilo e a empresa entende que você consegue exercer aquela função, aquela atividade, você consegue fazer até a página 2. Quando chega ali no nível de responsabilidade, a empresa vai se responsabilizar por aquilo, óbvio, confiando no seu trabalho, né? Então, exatamente. Eu entendo que isso também acontece aqui, e muitas vezes, assim, as pessoas, elas se deparam com essa questão de eu não posso porque eu tenho que voltar para a faculdade, mas não é nem na questão de ter uma validação de diploma, de ter um papel que diga assim, você está apto para fazer tal coisa. Eu acho que é inconscientemente da pessoa chegar e falar assim, não, eu estou preparado para assumir esse trabalho em outra língua, uma nova forma construtiva, uma nova métrica de desenho, enfim, tudo que a gente enfrenta, né? Então, lógico, sempre dá um frio na barriga, porque é tudo novo. Exatamente. Né? E foi por isso, inclusive, que eu criei o curso, era para realmente preparar os alunos, as pessoas, os arquitetos que estão vindo para cá, para eles tirarem esse peso das costas deles, de acharem que eles vão ter que voltar para a faculdade, né? Porque eu vou falar com sinceridade, eu já trabalhei com recém-formados em arquitetura, já trabalhei com recém-formados em técnico, né, tecnologia de arquitetura, que é muito comum brasileiro ir para o Canadá, até por uma questão de visto, né, e fazer o curso técnico. Sim. E aquele pessoal lá canadense, né, ou americano, que vai ali para a faculdade, nunca teve, e não passou, e não veio de um diploma de arquitetura como nós, quando eles saem ali, né, do curso técnico ou da faculdade, eles saem muito cru, entendeu? Então, assim, a pessoa vai para a faculdade, só que, na realidade, ela só vai mesmo se sentir preparado na hora que ela começar a fazer os primeiros projetos, né? E realmente entender o sistema construtivo, né? Como que ele funciona, entender os padrões, porque acaba que a faculdade em si, o curso técnico, ele foca mais na parte técnica, né? Mas a faculdade em si, ela vai focar muito na parte conceitual da arquitetura. Empírica, né? Nós já passamos por isso. Exatamente. Né? E é óbvio, assim, tem muita gente que quer voltar também para melhorar o currículo, né? E eu lembro que quando eu cheguei, e eu estava assim eu não sabia o que fazer, né? Eu descobri que realmente para eu trabalhar eu não precisava, né, ter a licença. E aí eu comecei a procurar trabalho e durante esse período eu apliquei para o mestrado de arquitetura lá na Universidade de Calgary. E, Ju, eu não fui aprovada por conta do meu inglês. E eu sempre falo, gente, não deixe o inglês limitar vocês, não fiquem achando que seu inglês precisa ser um inglês extremamente fluente, porque olha só, eu fui lá e eu apliquei para o mestrado, eu tinha tudo para passar, porque eu tinha minha faculdade, 5 anos de arquitetura, um portfólio legal, e eu não passei, porque a minha nota do inglês não atingiu o mínimo deles, né? E aí, logo em seguida, eu arrumei um emprego na área. Então, assim, eu estava tão perdida que eu falei, eu vou tentar entrar na faculdade para eu continuar na área. Deus não permitiu que eu entrasse na faculdade, mas né, como retorno, né, como presente, ele me deu minha primeira oportunidade de emprego. E foi aí que eu fui crescendo, né, e adquirindo experiência, que é o que faz diferença para mim até hoje. Mas para quem tem interesse de mudar, né, é importante focar, fazer as pesquisas antes e tentar chegar um pouco mais preparado, né? Entendendo o sistema construtivo, o sistema de medidas, né? Que muita gente não conhece, você já foi exposta a isso, né?
Mas eu vejo pelos meus alunos, tem gente que não tem a menor noção de como que funciona pés, polegadas, né? A combinação dos dois. Então, se preparar para isso, assim, ajuda bastante. E conseguir também montar um bom pacote, né, de aplicação para você aplicar para as vagas. E não desistir, né, Ju? Não chegar e falar assim, né, desistir. Eu não consigo e acabou. Não dá. Não existe essa possibilidade, assim, não existe essa possibilidade, né? Eu, assim, eu falo, acho que uma das principais palavras é resiliência. Exato. Tem que ter resiliência, né? Porque é isso, você dá um passo para trás, você tem que aprender. Imagina eu que cheguei aqui, imaginei, eu vou chegar no Canadá e beleza, eu me viro com inglês. E a vaga que meu marido aplicou aqui conseguiu justamente em Montreal, ou seja, francês. Eu não falo francês. Então, eu tenho mais um degrau para alcançar. Aplico vagas e tudo e tal, fora daqui, em função do inglês, mas não adianta. Eu já entendi, eu preciso do francês. Eu preciso ter isso daí. Sem isso, você não consegue. Então, as pessoas têm que entender que, assim, é ponto pacífico, tem que fazer e sem isso você não se comunica, né? Sem a língua você não se comunica. Exato. Então... eu já vi muita gente falando, não, você consegue. Já vi algumas pessoas, né? Falando, você chega com inglês aqui, se você não sabe falar inglês, não tem problema. Porque aqui as pessoas se comunicam através de e-mails. Gente, isso não é verdade. Você tem que ter um inglês. Você tem que ter um inglês mínimo. No seu caso, tem que ter aí um francês mínimo. Porque como que você vai se comunicar, entendeu? Não tem como. Como que você vai participar de uma reunião? Você pode até mandar e-mail, você pode até escrever e-mail e tudo, mas você vai participar de uma reunião em que a pessoa, o cliente está pedindo ali o que ele quer. Você precisa saber se comunicar. Você está na obra, como é que você, né? Eu assim, morei em lugares que tinham espanhol. E eu falo espanhol. E muitas coisas, quando você está na obra, você está ali, você precisa resolver. É muito técnico, né? Muito técnico. Então eu vivi normal, a gente já vive fala com a mão, né? Desenhando. Mas eu usava muito disso, assim, porque muitas coisas você não sabe o nome. Imagina no inglês ou no francês. Você tem que se preparar, né? E aí se preparar no geral, né? A imigração é um preparo completo, né? Você se prepara financeiramente, você se prepara emocionalmente, você se prepara profissionalmente, né? Que é o que a gente está falando um pouco aqui. Exatamente. Não é brincadeira, né? Imigrar não é para qualquer um, né? Não é para os fracos. Não. E quando você chegou aí, você já estava com o seu escritório? Eu estava, né? Eu já tinha meu escritório no Canadá, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Daí eu mantive o meu escritório no Canadá até o final do ano passado. E aí, no final de 2023, eu resolvi que eu ia fechar o meu escritório lá e que eu ia abrir o meu escritório aqui, né? E aí agora o meu escritório, ele está no Texas, eu não estou mais ligada ao Canadá, apesar de que eu faço bastante projeto para o Canadá ainda, eu tenho um cliente bem grande lá, que é uma construtora, e a gente faz os projetos bem grandes para o Canadá também. Né? Mas aí eu presto serviço através da minha empresa, que agora está situada, foi relocada, né? Foi para os Estados Unidos, aqui no Texas. E aí, quando você chega e abre seu escritório, começa a atender o público daí. Seus clientes são mais brasileiros ou são mais americanos? Como que você lida com o cliente daí? Qual que é a diferença? O que o brasileiro pede? O que o americano pede? Como que é? Legal você me perguntar isso. Olha, a grande maioria, 90% dos meus clientes são canadenses e americanos. Eu tenho poucos clientes brasileiros. Depois, quando eu vim para cá, quando eu comecei realmente a colocar minha cara, né, aqui, e aí eu comecei a pegar bastante projetos de interiores para brasileiros, mas canadense e americano ainda continua sendo o carro-chefe. Isso. E projetos maiores para eles, né? Não são muitos projetos pequenos. Brasileiros eu normalmente faço mais consultoria, né? Projetos menores de interiores. E assim, existe uma diferença gritante de lidar com um e com o outro, né? Canadense, a princípio, o canadense é bem reservado. Muitas vezes com o canadense você tem que tirar dele o que ele quer. Ele tem uma certa dificuldade de se expressar. Então, justamente por eles serem um pouco mais assim... Fechados e assim, muito politicamente corretos, às vezes não tem aquela coisa de falar logo, ou se fala se não gostou, falar na cara.
né? Então, você tem que saber trabalhar com eles nesse sentido. Americano já fala logo o que pensa, se gostou, gostou, se não gostou, já dá aquele papum, né? Mas, no geral, eles são muito parecidos no sentido do estilo que eles gostam. Tá. Então, tanto canadense quanto americano, eles gostam de um estilo mais clássico, mais tradicional de arquitetura, de interiores, que é o que eu estou mais acostumada a trabalhar. Eu me adaptei a esse estilo arquitetônico, né? Então, a gente faz muito projeto que tem um estilo um pouco mais tradicional. Eu não faço projeto com telhado embutido e plano, né? É difícil, né, passar por mim um tipo de projeto assim, até porque os projetos que eu faço são mais tradicionais mesmo. Então, eles têm essa visão mais tradicional de arquitetura, né? Eles gostam mais, enquanto que o brasileiro ele quer uma coisa mais moderna. Interiores, o brasileiro gosta de luz, gosta de iluminação, fita de LED, painel ripado, cor, né? Muitas vezes gosta de cor. E canadense, americano, eles são mais reservados, eles gostam muito de cores neutras, eles não gostam de muita iluminação, é só uma iluminação para causar assim, uma ambientação aconchegante. Eles gostam bastante de madeira, né? Canadense e americano. E além disso, você ainda tem que ver assim, como que funciona o dia a dia deles, né? Então, por exemplo, o jeito que a gente faz projeto no Brasil é muito baseado também no clima do Brasil e como que funciona a dinâmica. Sendo que no Canadá, norte dos Estados Unidos, a gente tem uma dinâmica totalmente diferente, é tudo assim. O projeto, ele tem que ser feito ali muito voltado para a dinâmica de um país mais frio, né? Então, a gente tem áreas na casa que no Brasil a gente não tem. A gente tem que pensar em sistemas que no Brasil a gente não tem, ou aqui até mesmo, às vezes, no sul dos Estados Unidos a gente não tem tanto. Então, assim, aprender a cultura foi essencial para mim, para eu crescer profissionalmente e ter a minha própria empresa. E o fato de eu trabalhar tão perto, né, com um canadense americano, isso facilitou muito para mim. Eu tenho muita facilidade em entender o que eles precisam, porque eu me integrei ao mundo deles. Eu deixei um pouco de lado a cultura brasileira no quesito arquitetura, né? Então, é muito gostoso. Eu gosto de trabalhar assim. Eu me realizei muito assim trabalhando com canadense e americano. Eu amo o estilo de arquitetônico que a gente trabalha, que é um pouco mais tradicional. Eu teria muita dificuldade de fazer um interiores ou uma casa muito moderna. Eu teria um certo bloqueio criativo se eu tivesse que fazer algo assim. E me acostumei, me apaixonei. Então, é diferente. É diferente. Quando você fala assim, arquitetura tradicional, né? A gente está falando de arquitetura, construção da casa. Que eu estou entendendo que é um telhado com águas e tal, aquela coisa tradicional que tem a varanda na frente e tal. E quando você fala interiores tradicional, você fala daquela coisa assim, de tecidos estampados, assim, aquela coisa assim, ou não? Não, eu falo mais, por exemplo, molduras, muitas molduras nos armários, molduras que a gente coloca na parede, né? Muito painéis que não são painel ripadinho, né? Aquele painel que tem. Como é que fala em português? Almofada, tipo uma almofada, uma moldura. Alguma coisa assim, eu não lembro como vocês chamam, mas aquelas molduras, então é esse tipo, sabe? É uma luminária que não é tão clean, assim, que é uma luminária que tem mais detalhes, é isso que eu falo. Então, assim, ter a estampa ou não ter estampa vai depender muito do cliente. A maioria dos clientes que eu lido, eles não gostam de coisa estampada, eles gostam de, né, coisa mais limpa. Mas, assim, sempre tem que ter uma moldura, tem que ter detalhes, tem que ter puxador. Eles não gostam de puxador embutido, normalmente. Então, é nesse sentido que eu tô falando. Entendi. Tá. Não, quando você fala arquitetura tradicional, para mim, né? Eu ainda não entrei na casa de um canadense. Eu já entrei aqui em casa de mexicano que mora aqui há 20 anos, brasileiro que mora aqui há 15 anos, francês que mora aqui sei lá quanto tempo, mas canadense mesmo eu ainda não entrei em nenhuma casa residencial. Você tem que entrar. E olha, quanto maior o poder aquisitivo, a tendência é de ter mais detalhes tradicionais.
Então, a minha experiência é essa, quanto maior o poder aquisitivo e mais velho também, o pessoal mais jovem, eles querem uma coisa mais, uma coisa menos tradicional, né, que a gente faz. Uhum. Mas quanto mais velho, maior o poder aquisitivo, mais detalhe eles normalmente querem ver na casa deles. Uhum. É engraçado. E quem tiver interesse, inclusive vou até falar aqui, Ju, quem tiver interesse em ver, né, os tipos de projeto que eu faço, tem o meu Instagram, que é o da Sources Design, que é SOCIIS Design, tudo junto, né? E lá tem bastante projetos nesse estilo, né, mais comuns aqui, para vocês darem uma olhada e ver como é que funciona aqui o esquema, o tipo de projeto que eu faço normalmente. Eu tento carregar assim o cliente para aquele lado, né? E já fiz projetos assim bem tradicionais também para brasileiros. Já aconteceu brasileiro que está há muito tempo morando, né, no Canadá, querer algo mais, uma pegada mais tradicional também. Então já aconteceu isso, já é comum isso acontecer também. Entendi. É legal porque na semana a gente grava de 15 em 15 dias, né? Então, há 15 dias atrás, a gente gravou com um arquiteto do Sul e ele faz arquitetura moderna. Então, ele levou o moderno do Brasil, ele trouxe para cá, para o Canadá. Ele fica, acho que é Vancouver, agora eu não lembro a cidade que ele tá. É o Jerônimo? É o Jerônimo. Ah, eu conheço ele. Você conhece ele? Então, o dele é super moderno. É o oposto dos meus projetos. Né? E daí, assim, você tá falando desse tipo de arquitetura e do seu tipo de cliente e tudo, e eu tô aqui voltando lá o que a gente conversou há 15 dias atrás, que é completamente o oposto, assim, é quem busca, quem quer a arquitetura que ele faz, moderna, e quem busca, ele tá muito mais do outro lado, assim, mais minimalista, mais moderno, mais aquela coisa brasileira, sabe, que a gente tá acostumado. Mas muito legal. Eu sempre tento trazer um toquinho brasileiro, assim, né? Mas para os meus projetos. Mas, assim, os clientes que eu lido, eles são mais conservadores, não importa a idade, né? Então, agora, recentemente, a gente fez 2 projetos grandes. A gente projetou uma casa, a gente fez tanto a casa quanto o interior dela. E as clientes são jovens, elas devem ter a minha idade aí, acho que elas não chegam nem a 40 anos. E elas, apesar de serem jovens, elas queriam algo, elas estavam, né, mais para algo mais tradicional. E como eu faço muito projeto na área de Alberta, eu faço muito projeto também assim com uma cara mais de montanha, sabe? Então tem muita madeira também. Eu trago muita janela grande, porque normalmente eles querem ver os pinheiros, né? Então tudo isso influencia um pouco o tipo de design que eu faço. Mas eu teria dificuldade de fazer projetos do estilo do Jerônimo, e ele provavelmente teria dificuldade de fazer os meus projetos. Né? É assim. Isso é muito bom, porque cada um, aquela coisa, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, Eu fiz uma entrevista com ele também lá no meu Instagram, e ele começou como uma grande maioria de nós, lá de baixo, e persistiu, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não né? Tem. E aí, fico muito feliz que você... Ô, Alexandre, tava tão boa... ele já vai entrar, né? Tava tão boa a conversa. É isso que ele faz comigo de 15 em 15 dias, entendeu? Te deixo querendo mais e ainda traz bala de goma para você passar vontade. Né? É assim, é mais ou menos isso. Fico muito feliz que deu certo a nossa entrevista. Muito obrigada, Aline. Se a gente conseguir, te convido aqui para a gente fazer outros programas, a gente pode ver algum outro tema, enfim. Tá sempre convidada aqui. Topo na hora, você só me avisa, a gente cria aí um tema legal que o pessoal tem, né? E a gente fala sobre o assunto. Pode me chamar quantas vezes quiserem. Maravilha. Já comeu, Alexandre? Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Pronto, agora me ouvem. Cadê o pão de queijo, Alexandre? Né? Pois é, eu já alertei a Juliana. Olha, Juliana, tu quer trazer convidado, tu traz, mas o convidado tem que trazer alguma coisa. Pô, a guria é mineira, não... Próxima vez eu mando um queijo aí para você, você me dá o endereço.
Ó, ela mora na fazenda, tá, Alexandre? Você imagina. Pois é. Deve ter queijo de verdade. Não, ia perguntar, tem como fazer pão de queijo aí? A gente não faz exatamente igual, né? Porque, por exemplo, não tem o queijo Minas curado, né? Que é o que a gente normalmente usa, aí a gente substitui com parmesão. E aí fica parecido, assim, dá para matar à vontade, assim, sabe? Não é aquela coisa igual, né? Mas a gente dá um jeito. Dá um jeitinho, né? Igual então, os gaúchos, você ia sofrer aqui, né? Tem lugar que o pessoal não acha a erva, né? Então você vai tendo que trazer pacotes e pacotes quando vem do Brasil. E agora eu acho até que algumas alfândegas estão mais acostumadas, mas houve uma época que era até difícil sair com erva do Rio Grande para matar à vontade e mandar para outro, porque eles achavam que era outro tipo de erva. Não, erva mate. E é um ritual de vocês, né? É um ritual. Meu pai é gaúcho. Olha, eu cresci vivenciando aí, né? A tomada do chimarrão diário. Gaúcho é um bicho estranho, né? Porque antes a gente estava falando de frio e de calor. Às vezes aqui dá um calor de 38, 39, 40, e o gaúcho vai para a praia com o chimarrão na mão, tomar água quente na beira da praia, né? Vai ter. Né? Não tem. Mas eu vou falar, ó, eu em Recife, o André morou 1 ano em Recife, meu marido. E lá eles tomam caldinho na praia. Tipo, é sopa. Sopa de peixe, praia. Sopa de feijão. Na praia. Então você tá na praia e daí vem o tiozinho com a marmita lá de caldo e põe no copinho. Ele põe azeitona, milho, não sei o quê, e põe a sopa. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Com esse calor. É todo engraçado, mundo tomando. Mas olha, até eu experimentar. Né? É umas coisas meio cultural. Então, uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, brasileiro no geral, tipo, café para nós é café, né? Acho que recentemente, dos anos para cá, começou essa história de café gelado, mas antes, café era aquele café quentinho, né? Que você senta ali, não interessa se está frio, se está quente. E aqui, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, é muito interessante porque, assim, durante o frio, eles querem aquele café quente, né? Então, eles tomam café. Na hora que entra o verão, eles fazem assim, eles só pedem um café gelado. Já muda totalmente, sabe? É só o café gelado. Eles continuam tomando café, mas é o gelado. E pra gente, eu lembro, meu pai, a primeira vez que foi no Canadá, eu falei, pai, experimenta esse café gelado. Não, café gelado, o que é isso? Não, de jeito nenhum. Coisa esquisita. Mas ele tomou. Ele experimentou, depois de muita... Eu e minha mãe ficamos, toma, e tomou. Tomou, gostou, que enchem de açúcar também, né? Fica quase um sorvete o negócio. Muito bem, minha querida Aline Mello, muitíssimo obrigado pela tua participação, ter atendido o convite da Juliana, volte mais vezes, sei que a Juliana já combinou contigo e eu endosso aí o convite, quando quiseres e tiveres oportunidade, estás convidada, tá bom? Obrigada, gente, só me chamarem que eu topo, viu? Muito obrigada pela recepção e adorei compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência e um pouco também sobre esse sistema, né, de como trabalhar com arquitetura na América do Norte, que muita gente aí tem uma visão errada, né, do que eles precisam fazer para chegar até aqui. Então, qualquer dúvida, o pessoal pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que eu respondo. Obrigada, Aline. Muito bem. Lembrando aqui, Ju e Aline, dos nossos queridos patrocinadores Masters, um abraço para os nossos amigos da Macrovision, também QTMove Prime, os nossos amigos da Simoneto Grupo Duarte e Persol Persianas, pedindo novamente para você se inscrever aqui no nosso canal. A Aline não fez ainda, mas vai se inscrever logo em seguidinha aí no nosso canal, ativar as notificações, é claro, fazer seus comentários. Semana que vem não tem, né, porque é de 15 em 15 dias o programa, mas na outra teremos conteúdo novo aqui no Por Aí, dentro da plataforma Escala Humana. Aline, grande abraço. Juju, um abração, uma boa semana, bom final de semana, né? Já é quinta-feira. Já, tecnicamente, já é sexta-feira em algum lugar do mundo, a gente já pode dizer que é final de semana. Então tá, um abração, Aline, abraço, Ju. Vou desconectando aqui a nossa convidada, desconectando a Juliana e agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua visita aqui na plataforma Escala Humana. Um grande abraço e até a próxima.